Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, mais uma vez, o canal A Voz do que Clama no Deserto, e a mais um quadro. Tá bom? Texto e contexto. Se você ainda não é cadastrado, faça isso, se cadastre querendo receber aí, estar por dentro e nos acompanhar em cada programação, onde meditamos aqui na Palavra de Deus. Você pode estar aí também acionando o sininho, tá bom? Quadro texto e contexto, o tema que estaremos tratando aqui dentro tem como tema dons espirituais, ministeriais e o batismo no Espírito Santo. Para tanto, antes vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação e também, Senhor, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor vir buscar cada um de nós, o teu povo, Senhor, a tua igreja. Quando aqui estamos, Pai, carecemos totalmente do Senhor em tudo, como também aqui, ó Pai, em mais uma mensagem, mais um estudo, que o Senhor nos conceda renovação quanto a esse assunto, aprendizado, ó Pai, e uma compreensão com respeito, se aqueles que ainda não têm compreensão desse assunto, e que nesses breves minutos, Senhor, possamos pelo menos distinguir entre um e outro e podemos ter um entendimento aí mais próximo do salutar, tanto quanto assim for possível, Pai. Só o Senhor pode nos conceder essa graça e esse alvo. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é que nós pedimos nesse momento. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós estaremos lendo aqui para fundamentar aqui esse tema que vamos estar tratando aqui. Quero estar lendo aqui em Lucas 6, do versículo 13 até o versículo 17 na sua parte A, onde me chamou a atenção e cada um de vocês vão entender logo mais da leitura, tá bom? Diz assim Lucas 6,13. Depois de amanhecer, está falando de Jesus, né? Jesus, o versículo 12 diz que ele passou a noite orando ao Senhor. E no versículo 13 ele diz, depois do amanhecer, chamou seu discípulo e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a qual também chamou Pedro e André, seu irmão Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Em versículo 17, parte A diz, e Jesus, descendo com eles, ele estava no monte, chamou o discípulo, separou ali dentre eles 12, como vimos aqui o nome, né? E depois disso, dessa separação, que aqui é ministério, né? Diz a Bíblia que o Senhor Jesus descendo com eles. Então observe, amados, e o que eu vou estar aqui tratando, cada um de vocês, é justamente o que me chamou a atenção essa leitura, é que muitos de nós fazemos muita confusão, né? Quando se trata da pneumatologia, que fala do Espírito Santo, né? Da obra do Espírito Santo. E dentre estas obras, nós temos aí a questão dos dons espirituais. Os dons ministeriais é o Senhor Jesus que dispensa a sua igreja.
E Deus é que opera tudo em todos, diz Paulo aos Coríntios. Vamos estar lendo alguns versículos aqui que nos é necessário. Porém, antes de lermos, que eu quero até fazer essa leitura para o final, eu quero dizer que aqui esta meditação, essa reflexão, vai ficar mais dentro dos moldes de um bate-papo, tá bom? Mas não deixa de perder o seu vínculo de compreensão, de alvo que eu queria ter aqui com vocês, que é esta compreensão à luz da palavra de Deus. Quando nós lemos esse texto bíblico em apreço, nós observamos que o ministério de apóstolos, né, pelo menos a denominação como apóstolo, Deus já tinha separado antes de Jesus ser assunto ao céu. Porque Paulo, ele fala em Efésios, capítulo 4, 11, vamos estar lendo também no final da leitura, né, referente a cada momento desse. Paulo, ele diz que aquele que desceu, não só desceu, mas subiu, e do alto deu dons aos homens. Aí ele diz, apóstolos, aqueles dons de Efésios 4:11 é ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. É o que a figura aí do tema traz cada um desses 5 aí, começando da esquerda para a nossa visão, para a direita, trata de cada um deles. Observe que até o último é o evangelista. É o mestre com vários livros, é uma Bíblia aberta. Depois vem o segundo, da direita para a esquerda agora. Vem o pastor com um cajado e mais as ovelhas ali, né? O do meio é o profeta, né? Na verdade é o profeta. E o apóstolo é o primeiro, ali que está com o cajado também na mão. E tem uma que está com uma lâmpada, né? Tipo uma luz na mão, que se trata ali do profeta que, na verdade, teria a mão no ouvido para ouvir as coisas do céu e transmitir ao homem. Porque o profeta, o ministério dele era esse, né? Principalmente no Velho Testamento. Enquanto o sacerdote levava a Deus, né, o clamor do povo, o profeta trazia para o povo a resposta de Deus, como também as exortações quando o povo ele estava sob a fraqueza da fé. Então, sempre houve os dons dentre os homens, em que Deus usava para a manutenção do seu plano de salvação. E quando nós olhamos para esse texto que lemos, Lucas 6, 13 a 17, nós observamos que Jesus passou a noite no monte. E ao descer, ele chamou para si, observe bem, os discípulos, e dentre eles escolheu 12, que iriam, a partir daí, né, estar sendo preparados para apóstolos. E Deus enviou eles como apóstolos, dando poder e autoridade para eles. Momento ele mandou os 12, e outro momento ele mandou 72 discípulos, né, diz a Bíblia, em Lucas mesmo. Ele mandou 72, 2 em 2. Foi quando eles voltaram, né, alegre, porque esclareceu para Jesus, né, que eles expulsaram, tiveram domínio sobre os espíritos imundos e libertaram muitas pessoas dentro desta missão que Jesus vinha dando poder a eles. E Jesus disse, olha, alegrai-vos antes de ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque, amados, a questão dos dons espirituais, como aqui é um bate-papo, como a questão dos dons espirituais, amado, como dons ministeriais, e vamos ver outros dons também, romanos, são dons que Deus, Senhor Jesus, nos concede, né? Deus nos concede, através do seu Espírito Santo, ou ministerial através do Senhor Jesus, e Deus opera em todos. Essa questão dos dons é justamente no que diz respeito à igreja. O Senhor Jesus mesmo disse, edificaria minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, amados, o dom que o Senhor vem a nos dar, ou o dom que vemos a buscar e receber do Senhor, é algo para nós sermos mordomo. E nada há de que nos gloriar. Infelizmente, até hoje, com respeito a essa questão, né, dos dons espirituais, que nós chamamos de
carismáticos, né? Tem se perdido de vista hoje. Tem se resumido o ministério da igreja na questão vocacional apenas em pregador da palavra de Deus e cantor de hinos de louvor. Observe isso. Quando até mesmo a Bíblia, dentro do Novo Testamento, não fala do dom de cantar, de louvar a Deus. Porque isto é para todos. O salmista mesmo diz, todo que há fôlego, louve a Deus. Nós reconhecemos que muitos irmãos receberam esta graça de cantar, de louvar a Deus com graça. E se ainda for um dom que receberam de poder expressar de forma a tocar o nosso coração, louvado seja, engrandecido seja por isso, a Deus por isso. Agora o que precisamos é nos esvaziar com respeito a essa questão, a esse assunto em que Paulo trata nas igrejas de Coríntios. Ele inicia esse tratamento e esse ensino dizendo, para não querendo que vocês sejais ignorantes sobre este assunto, dons espirituais, ministeriais, e também a Bíblia trata do batismo com o Espírito Santo. Então às vezes há uma salada sobre esse assunto, quando a Bíblia ela não deixa mais para esta salada, mas nós é que fazemos. Muitos dizem que para receber o dom precisa primeiro, ainda escala, coloca prioridade com respeito ao agir da igreja, quando a própria palavra do Senhor não dá essa prioridade. De que tem que ser batizado com o Espírito Santo para que eu receba o dom de profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres, o dom de fé, o dom de curar, operação de maravilha, espírito, o dom de sabedoria, da palavra de sabedoria, da palavra de ciência, do dom de língua, de interpretação de língua e o dom de língua, né? E o dom de interpretação de línguas. O dom de língua é que o irmão recebe um dom em que ele manifesta várias línguas. Toda vez que ele manifesta variedades de línguas. Só que são línguas que Deus, através desse dom, faz com que ele venha ali a expressar, né? A vernacular. Porém, carece do dom de interpretação das línguas. Justamente para quê? Para que a igreja ela venha a ser edificada, venha receber edificação, entendimento. E o dom ministeriais, o próprio Efésios 4:11 que vamos estar lendo, vai dizer, para que haja aperfeiçoamento. Agora nós podemos chegar e já estabelecer critérios, bater no martelo ou não, e foi por isso que me chamou a atenção essa leitura que nós fizemos. Não, porque para receber um dom ministerial ou espiritual, precisa primeiro ser batizado com o Espírito Santo. E hoje se tem o uso ou a compreensão do dom, o batismo com o Espírito Santo, como algo de se falar em línguas. Você que foi batizado em língua, comece a falar em línguas. Quando o batismo com o Espírito Santo não está dentro dessa questão, ao falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. De que a pessoa recebeu a promessa do revestimento no Espírito Santo. É batismo no Espírito Santo, porque o Espírito Santo nós já temos. A igreja já tem o Espírito Santo, todos que nascem de novo já receberam o Espírito da unidade da igreja, como diz Paulo em Coríntios. Porém, no Espírito, nós somos revestidos nesse Espírito. O revestimento do Espírito Santo, que é a promessa do revestimento, do batismo no Espírito Santo, é para a obra, a vocação missionária, para termos ousadia de falar o nome do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho, independente qual seja o lugar, qual seja a ocasião, mas pela direção de Deus e com ousadia testemunharmos de Cristo Jesus. Foi isso que Jesus falou em Atos 1:8. Falou para ele, ficar em Jerusalém. Eles eram apóstolos. Eles já tinham sido enviados outras vezes, uma vez ou outras, e ter operado
libertado pessoas, curado enfermidades. Mas observe que ali Jesus falou, olha, fica em Jerusalém. Para que até do alto, e observe que eles já eram apóstolos. Juntamente com os discípulos que estavam ali, eles falou, ó, ficar em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de poder. Por quê? Porque eles já tinham o Espírito Santo. Quando nós lemos em João capítulo 22, deixa eu ver se eu abrir aqui para vocês. Não, né? Quando lemos em João capítulo 20, versículo 22, observe aqui depois da ressurreição de Jesus. Disse então Jesus segunda vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Olha só. Missão, vocação, né? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então ali, os apóstolos já tinham o Espírito Santo. Só que eles tinham que ficar em Jerusalém para receber o revestimento, dado o fato da missão que Deus já tinha delegado para eles. Quando disse, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A que crê e for batizada será salva, a que não crê será condenada. Então nós não podemos, através da leitura que fizemos, observe que Jesus ainda está entre eles. Jesus ainda não foi assunto ao céu. Mas Jesus já tinha designado 12 apóstolos ali. Deu nome a eles. Antes mesmo que ele recebesse o dom do alto. Recebesse a capacidade do alto, ou distribuísse do alto os dons espirituais, ele ali primeiramente já tinha dado a eles esses dons. Só que precisariam do revestimento dada a missão que já tinha sido delegada a todos eles ali. Que estavam com o Senhor Jesus, sendo preparados além, né, dos 3 anos de teologia, de ensino, na prática. Porque Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então que nós, amados, não venhamos fazer confusão. Dons espirituais fala da capacitação, da missão da igreja em manifestar o reino de Deus, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E o batismo no Espírito Santo é a promessa que Deus dá para todos, para receber ousadia e um revestimento para testemunhar de Cristo. Isso vai tirar a vergonha, vai tirar o medo e vai haver impetuosidade. Tanto é que a expressão da palavra grega ali no capítulo de Atos 1:8 é dinamis, poder. Poder de Deus. Observe que eles estavam no cenáculo fechado. Após receber o revestimento, diz a Bíblia que eles saíram para fora. Não só a testemunhar o nome do Senhor Jesus, mas também está disposto a morrer pelo testemunho do nome do Senhor Jesus. E o Paulo diz, ninguém testemunha o nome se não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, tendo esse esclarecimento, observe que só vou chamar atenção ao termo para observar a diferenciação. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, aqui, encerrando, vamos para a Bíblia. Vamos estar falando aqui, primeiramente, dos dons espirituais. Já lemos aí Lucas 6, que falava aí que Deus já tinha separado os apóstolos antes do revestimento de poder. Então, fica aí, desfaz essa questão, né, que se tornou aí um ensino, né, que acaba se batendo no martelo, quando o texto bíblico já diz que ele separou já para apóstolo, antes de receber o revestimento de poder para cumprimento desta missão apostólica, né, de estar enviado, né, pelo Senhor. Nós vemos primeiro o batismo com o Espírito Santo. Lucas capítulo 24, aqui em Lucas mesmo, capítulo 24, versículo 49, se eu não estiver enganado. Observe aqui, ó. Vós sois testemunha destas coisas. De quem? De que ele
ressuscitou, morreu, mas ressuscitou entre os mortos. Está no versículo 46 aqui em cima. Aí ele diz aqui, ó. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, ó, na cidade, já estava falando aqui, até que do alto seja revestido de poder. Aí quando nós vamos para Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor, ele reforça essa promessa, quando ele diz aqui, ó. Mas recebereis poder. Dinamis, diz aqui, é o significado dessa palavra. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis poder. Então, Atos, Lucas e Atos fala do revestimento de poder. Para quê? Está dizendo aqui já o texto. Ó. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, ó, como Judéia, Samaria, né, e até os confins da terra. Observe que isso aqui fala unicamente do batismo, né, que o Senhor quer dar a todos, para testemunhar do Senhor Jesus. Agora, vamos para 1 Coríntios, vamos estar Romanos aqui antes, vamos para Romanos, capítulo 6, que nós vamos ver aqui já alguns dons. Capítulo 12, a partir do versículo 6 até o 8, ó. De modo que, tendo diferentes dons, ó, segundo a graça, observe bem, que nos foi dada, se é profecia, olha, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Aí nós vamos para 1 Coríntios, quando Paulo, ele trata aqui, né, dos dons espirituais, e depois vamos para também ministeriais, vamos também lá para Efésios, né? E aqui estamos encerrando. Capítulo 12 de Coríntios, observe que o versículo 1 já começa dizendo: ora, a este respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que seja ignorante. Então observe que o assunto é totalmente diferente. Fala aqui da igreja, está tratando aqui Paulo de algo dentro da igreja, porque da igreja de Corinto tinham todos os dons, só que estava havendo um pleito, estava havendo uma disputa de busca de se achar melhor do que o outro, quando dons foram dados para a comunhão, o fortalecimento do corpo de Cristo, como ele trata aqui no capítulo 12 de Coríntios. Mas nós vamos só especificar aqui quais são esses dons. E ele faz isso para que ele não ficasse, se viesse assim ignorante. Então, estamos falando dos dons aqui. E não do revestimento de poder, né? Que é a parte, tem um específico efeito, né? Dentro do plano do Senhor. Então, no versículo 8 ao 11 diz assim, ó. Porque a um, falando de um servo, de uma irmã do irmão, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, a outro pela operação do milagres, deixa eu só ver aqui o negócio, a outro pela a outra operação de milagres, a outra a profecia, a outro o dom de discernir espírito, a outro variedade de língua, observe, amado, e a outra a interpretação de língua. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente, ó, a cada um como quer, segundo a necessidade do corpo da igreja local, para o cumprimento da missão, tanto da comunhão da igreja, o fortalecimento do corpo, como da manifestação do reino de Deus através da operacionalidade do Espírito dentro da igreja. E observe que no versículo aqui, ó, é bom ler, 4, ele diz, há diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. É o Senhor que é o Senhor do ministério, Jesus. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E quando nós vamos para o versículo 28, ele fala já está incluído aqui, está falando do ministeriais também. Ele diz aqui, ó. Há uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos.
Em segundo lugar, profeta. Ele não falou nada disso lá. A não ser profeta, né? Profecia. Em terceiro, mestre. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorro, governo e variedade de línguas. Porventura, aí Paulo diz, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagre. Então Paulo está trazendo para a igreja de Coríntio, não só o conhecimento dos dons, mas da questão da razão de ser, que era particularmente distribuído não para tornar alguém, colocar alguém em evidência, mas para que o corpo, que é um só, da igreja, com vários membros, pudesse ter uma operacionalidade, visando apenas um alvo, a glória de Deus e o cumprimento vocacional da igreja. E por último, Efésios 4, versículo 11, onde Paulo fala aqui dos dons ministeriais, quando ele diz, ó, e deu dons, e deu uns como apóstolos, que foram separados, ali que nós lemos em Lucas, e outros como profetas, e outros como evangelistas. Isso já dentro da igreja, porque diz que Jesus subiu e deu esse dom de profeta, outros como evangelista, outros como pastores e mestres. Outra tradução diz doutores e mestres. Agora, olha só o dom ministeriais. Qual é o objetivo do dom ministeriais? Está aqui. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra, agora aqui, é algo específico, é algo local. Ele diz, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E qual é o clímax disso? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura e plenitude de Cristo. Então, até que cheguemos toda a unidade, então logo precisamos entender, amados, a importância deste tema que estamos tratando aqui, sobre o viés de um bate-papo. É que durante essa absorção, a esse amadurecimento com respeito a esta questão que estamos tratando aqui, é que dentro desse espaço de ato de tempo, é que vai haver essas confusões. Né? Como hoje se ovaciona muito, fala em língua no púlpito, relacionado ao batismo com o Espírito Santo. Você que foi batizado, então você que vai vir aqui na frente vai ser batizado agora. Não é para a questão da ovacionação da língua desconhecida, mas sim o batismo é um dom gratuito de Deus, é uma promessa para todos que querem de maneira eficaz se empenhar para o testemunho de Cristo. Porque muito se converte, a própria conversão não leva a falar de Jesus, mas parece que é ali no primeiro amor, depois vem aquele esmorecimento na caminhada da fé. Então logo precisamos de quê? Vem a dificuldade, vem o desafio, precisamos do quê? Precisamos desse revestimento de poder. Para quê? Para testemunharmos de Cristo. Agora os dons está dentro do contexto coegonia, da coegonia cristã, do congregacional, do ministério da igreja, do corpo da igreja em cada igreja local, para o aperfeiçoamento, para a unidade da igreja, cujo alvo, como disse, é um só, é buscar manifestar a glória de Deus. E muitas vidas venham chegar a conhecimento da verdade para ser salvo. E isso tudo com o intuito, como diz o versículo que acabamos de ler, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida e estatura da plenitude de Cristo. E olha o versículo 14, e aqui nós encerramos. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela infraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele, olha só, que é a cabeça, Cristo,
Observe que ele fala sobre meninos inconstantes no capítulo de Efésios e fala também no capítulo 14, quando ele trata ali do profetizar, do dom de profetizar e o dom de línguas. Paulo ali orientando a questão da busca do dom da interpretação e colocando-se ali naquele capítulo 14 a evidência da importância do falar palavras inteligíveis, para que assim a igreja receba, né, o amadurecimento, o crescimento, o discernimento, o aperfeiçoamento. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe, que nós, que o Senhor venha nos ajudar, não fazemos qualquer confusão e possamos buscar no Senhor. Estamos fazendo uso, como convém, de cada dom espiritual e que não está restrito a dois, como dizem hoje em dia, cantor e pregador, de maneira alguma. Dons espirituais é totalmente abrangente, como nós acabamos de ler aqui. O que nós precisamos é sermos reavivados com respeito a buscar este dom, para que ele seja manifestado como convém à igreja, para o bem comum de todos, pois somos muitos, porém somente um corpo. A igreja de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando. Um abraço a todos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença e pedimos ao Pai perdão do nosso pecado mais uma vez. Queremos te agradecer por este momento, por ter estado aqui até o momento, Senhor, nesse bate-papo, nessa meditação e reflexão sobre os viés de uma conversa, Pai, para que a nossa mente seja esclarecida e não venhamos, ó Pai, nos colocar como batedores do martelo frente a algum tema, algum assunto da tua palavra, mas que possamos sempre estar buscando no Senhor, o pleno conhecimento da verdade e por ele vivenciarmos e vivermos esta verdade. Guarda no engano, Pai, guarda-nos da confusão de rosto, como também nos guarda de estarmos agindo como criança, como meninos, inconstante, quando já deveríamos, ó Pai, termos postura de crentes maduros, sabendo fazer, Senhor, a devida separação e ter o devido entendimento de cada um desses dons pelos quais somos apenas e unicamente mordomo desta graça pela qual o Senhor nos dispensa. Não nos esquecendo nunca, Pai, como o Senhor disse, de graça recebemos, logo de graça venhamos estar disposto a dar. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi muito bom você ter estado conosco até aqui. Espero que essa reflexão seja útil para você, se não foi de momento, seja para dias posteriores, né? Porque a reflexão da palavra de Deus nos dá essa garantia, essa sustentabilidade em momentos futuros, dado o fato, né, que a sua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é atual em nossas vidas, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem estado conosco e até a próxima programação, tá bom? Um abraço a todos em nome do Senhor Jesus.